Olá, tudo bem com você? Hoje vim falar sobre desfraude. Você já tentou desfraudar o seu filho e não conseguiu? Ou está pensando, meu Deus, o valor da fralda não está mais cabendo no meu bolso. Me ajude! Essa é uma questão muito importante para que saibamos o momento certo de desfraudar a criança. Se você se interessou pelo assunto, já deixa o meu like e comenta aqui. Você está nesse momento? Você pretende passar por esse momento? Vem conferir as minhas dicas. Mais ou menos aos 2 anos de idade, a criança fisiologicamente já está pronta para o desfraude. Eu já fiz um vídeo falando sobre desfraude aqui no YouTube para vocês. Se você quer se aprofundar nesse assunto, confere esse vídeo logo em seguida desse aqui. Cada criança tem o seu tempo, tem o seu momento para partir para o não uso mais das fraldinhas. Usar o banheiro muitas vezes pode ser aterrorizante para algumas crianças, enquanto que para outras é um processo muito simples e muito natural. Tudo vai depender da maturidade da criança, da maneira como os pais lidam com essa situação e do momento certo, fisiologicamente falando, para que a criança se livre de uma vez por todas da fraldinha. A primeira estratégia que você precisa adotar é escolher um tempo mais quente para que a criança consiga desfraldar sem ter que ter aquela sensação de frio ao ter algum escape. Escolha desfraldar a sua criança no período de verão. Assim, ela se sentirá mais à vontade para começar esse processo. Inicie esse processo aos poucos. Pense em determinados momentos em que você vai conseguir acompanhar ou alguém vai conseguir acompanhar a criança para que ela vá fazer visitas frequentes ao banheiro. O passo seguinte é você começar o processo de apresentar o banheiro e fazer com que a criança entenda o uso do banheiro. Muitas vezes, a sensação de estar sentada no vaso é de que ela vai cair, de que ela vai ser engolida por aquele buraco. Então, se você começar a treinar com ela situações em que simule o ato de fazer xixi ou de cocô no vaso, direto no vaso sanitário ou acompanhado por aquele adaptador de vaso, né? O assento adaptativo para a criança, ou fazer uso de penico. Existem inúmeros penicos no mercado que fazem barulho, que simulam um vaso sanitário. Então, a criança precisa conhecer essa rotina para que ela não se assuste logo de cara quando você começar a treinar com ela. Após esse momento de treino, sem propriamente treinar o fazer xixi e o cocô, é exatamente começar a simular o xixi e o cocô. Escolha períodos do dia para que a criança vá ao banheiro e tente fazer o seu xixi ou o seu cocô. Geralmente as crianças conseguem fazer o xixi com mais facilidade do que o cocô, mas isso não é regra. Pode ser que o seu filho escolha o cocô primeiro. Habitue, então, a sua criança a fazer esse treinamento todos os dias naquele mesmo horário. Assim, ela vai se sentir mais à vontade de fazer as suas necessidades sem repreensão. Tenha o hábito de anotar os dias em que a criança conseguiu e os dias em que ela não conseguiu usar o banheiro. Isso fará com que vocês contabilizem e tenham como rotina o hábito de visitar o banheiro para fazer as necessidades. A criança precisa estar muito à vontade neste momento. Por isso, quanto mais incentivo positivo ela tiver,
mais sucesso ela terá nessa jornada de se descobrir e respeitar os seus limites, os limites do seu corpinho. É interessante que você escolha pessoas pontuais para que leve essa criança ao banheiro. A criança, como eu já disse, precisa se sentir segura para esse momento. E quando ela for acompanhada de alguém que ela se sinta confortável, vai fazer com que esse momento seja mais natural para ela. Além, é claro, de você ensiná-la que nem todas as pessoas podem tocar no seu corpinho, pois o corpinho é dela, ela precisa ser respeitada nesse seu momento de intimidade. Quando os escapes acontecerem e a criança molhar toda a sua roupa por conta do xixi ou sujar a sua roupa por conta do cocô, não repreenda ela de uma maneira agressiva ou violenta. Você precisa entender que a criança está num processo de aprendizagem e quanto mais estímulos positivos reforçadores desse ato de fazer as suas necessidades no banheiro, mais ela vai se sentir capaz e encorajada de superar esse momento. Sempre que você levar a criança ao banheiro e ela conseguir fazer o xixi ou o cocô sozinha, incentive, aplauda, faça com que ela se sinta motivada a perceber os sinais que o corpinho dela está lançando para que ela te chame para levá-la ao banheiro. Quando a sua criança já tiver uma rotina, ela vai se sentir à vontade em chamar você para que encaminhe ela ao banheiro. Para o desfraude noturno, é importante que você comece também treinando essa criança a fazer o uso do banheiro em determinados horários fixos, para que assim ela mantenha uma rotina e consiga estabelecer no seu próprio corpinho a rotina de usar o banheiro e não ter nenhum escape na roupa ou usar a fraldinha. Evite líquidos durante a noite, principalmente próximo do momento de dormir. Umas 2 ou 3 horas antes de dormir, reduza a quantidade de líquidos que a criança ingere. Depois que ela passar por esse processo de desfraude noturno, aí sim você pode voltar com a ingestão de líquidos, mas durante o processo em que ela está aprendendo a controlar-se, evite o excesso de líquidos para que ela não faça xixi na cama, na roupa ou continue usando a fralda. Para garantir uma noite mais tranquila e evitar o desconforto de uma cama toda cheia de xixi pela manhã, providencie materiais impermeáveis para que a criança, caso faça o xixi durante a noite na cama, consiga ser removido aquele xixi todo e o colchão, o cobertor, enfim, toda a roupa de cama não se estrague por conta da urina feita pela criança. Caso você vá fazer uma viagem, caso você vá para algum lugar onde a criança não tenha tanto acesso ao sanitário, é importante que você leve roupas extras. E tenha sempre em mente um banheiro próximo desse local para que a criança consiga fazer o uso dela. Evite colocar fralda a partir do momento em que você começou o desfraude. Não ter um controle de rotina vai fazer com que todo o seu trabalho se perca. Começou a tirar a fraldinha, não volte a usá-la. E o mais importante de toda essa história, converse muito com a sua criança. Respeite o limite do corpinho dela. Às vezes, o seu tempo de papai e mamãe não é o tempo da criança. E nós temos que respeitá-la, pois é ela quem vai carregar essa situação de desfraude para o resto da vida. A criança precisa estar preparada para que ela se sinta muito bem resolvida na hora de fazer o desfraude. Ensine toda a rotina. Como ela vai chegar ao banheiro, como ela vai se sentar, como ela vai fazer a higiene das mãos e também da parte íntima. Você, papai, você, mamãe, você, cuidador, precisa estar muito atento a esse momento. Uma vez respeitado a vontade e a necessidade da criança, o desfraude vai acontecer com muita naturalidade. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero ter agregado a você situações para que o desfraude aconteça de uma maneira natural e tranquila. Se você gostou, deixa o meu like, escreve aqui nos comentários o que você achou de tudo isso, porque eu vou gostar de ter esse feedback de vocês.
Boa sorte nesse processo e que você e a sua criança conquistem o sucesso do uso do banheiro. Até mais, pessoal!